Olá, bem-vindos ao Mulheres em Foco. O nosso programa de hoje é sobre os avanços da medicina anti-envelhecimento. Muita gente não sabe, mas o anti-envelhecimento já é uma especialidade clínica. Profissionais do mundo todo estão se focando em garantir uma expectativa de vida maior e com mais qualidade para os seres humanos. Eles se baseiam na prevenção e detecção precoce de doenças e trabalham com 5 pilares: a nutrição, a medicina desportiva, a estética, a genética e a biologia molecular. Novas tecnologias médicas e científicas surgem a todo momento. São novos equipamentos, novos exames e descobertas que vão revolucionando a nossa maneira de encarar a saúde e a própria vida. E quem vai contar pra gente que avanços são esses é a minha convidada de hoje, a doutora Isabel Hoffman Miles, presidente da Fundação de Língua Portuguesa e Espanhola da Academia Mundial da Medicina Anti-Envelhecimento. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Obrigada. O nome é bastante comprido, né? A gente pode até falar que é presidente da Associação da Medicina Anti-Envelhecimento. Anti-aging. Exato, Anti-aging. é isso. Nós vamos ver que ela tem um português de Portugal, filha de um carioca, não é isso? É isso. Isabel, eu gostaria que você se apresentasse assim, mais ou menos, que você me contasse essa sua caminhada aí pelo mundo. Então é assim, eu sou filha de um carioca. Aliás, a mãe do meu pai foi a primeira maestrina condutora de orquestra no Brasil. Que bacana. Mesmo assim. E a minha mãe é portuguesa e eu vivi desde os 16 anos na América e no Foi Canadá. Nos Estados Unidos. Fui estudar para lá e fiquei. Então eu vivi em Toronto, Nova York e LA. Primeiro Canadá, então. Primeiro Canadá. E depois, quando estava em LA, tinha uma clínica de anti-envelhecimento em Beverly Hills, conheci o meu marido atual e apaixonei-me e fui viver para Portugal. Voltou para Portugal, E então, amanhã é o nosso ano número 4 de casados. Que maravilha. E vamos parabéns. passá-lo aqui em São Paulo. Que maravilha. E estou a viver em Portugal neste momento. E outra curiosidade, além dessa origem brasileira, foi para Portugal, foi para os Estados Unidos, não sei o quê, você não é uma médica, você é doutora porque tem PhD, ao contrário do que a gente fala aqui no Brasil, né? Aqui qualquer um é doutor, a gente chama de doutor, o que é errado, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde você passou boa parte da sua vida, lá quem é chamado de doutor é alguém que fez PhD, fez mestrado, doutorado, realmente, por isso merece o título. E você tem esse título de fato. Mas é formada, não é uma médica, como a gente conhece. Você se formou primeiro em matemática. Matemática, é verdade. E aí acabou para genética. Porque tive uma companhia de internet que fazia online medical education, portanto, de educação para médicos através do internet. E aí apaixonei-me pela medicina. E comecei a tirar muitos cursos e muitos congressos e, sobretudo, pela genética. E então, hoje em dia, eu tenho uma clínica pequena que faz testes genéticos, de predisposição genética. Predisposições genéticas, isso é muito curioso, né? E eu acho que é boa parte do fundamento disso que a gente vai tratar aqui hoje, que é o anti-envelhecimento. Quer dizer, isso é uma maravilha. Hoje em dia já é possível prever, pela minha genética, que doenças eu tenho predisposição a adquirir no decorrer da minha vida. É isso, mas não quer dizer que vá ter. Certo. Não é de diagnóstico, é de predisposição. Então, assim, nós, quando sabemos o que é que nós podemos vir a ter, nós podemos prevenir melhor, através da nutrição, através da educação física, do exercício, da academia, através de testes de prevenção. Acompanhamento ao longo dos anos. Olha, você foi lá fazer o exame, você tem predisposição a câncer, por exemplo, sim. E ele é capaz de detectar, inclusive, sim. Onde? Sim. Câncer de mama, então, ele pode detectar isso. A partir daí, então, você vai dizer, então, nós já sabemos que contra o câncer de mama, tal tipo de comida é bom, tal tipo de exercício ou de estilo de vida é favorável. Que maravilha. É isso. Mas é assustador ao mesmo tempo, porque a parte ética não existe. Porque nós, por exemplo, temos hoje em dia testes para saber se alguém pode vir a ter a probabilidade de ter Alzheimer's. E eu li uma estatística aqui terrível que nos Estados Unidos, hoje, 46%, quase metade, gente, da população acima de 85 anos tem Alzheimer. Tem uma doença neurodegenerativa. Neurodegenerativa. Alzheimer, Parkinson's ou Parkinsonismo. Sim, e é terrível, porque na Europa em si,
1 em 4 da população vai ter essa doença. E você fala essa questão ética por quê? Porque eu saber hoje, com 35, 40 anos, que eu posso ter Alzheimer, isso pode me provocar alguma coisa? O seu empregador, o seu patrão, pode discriminá-la. Entendi. Então, quando sabe que a partir dos 40 e tal, você vai perder essa memória, você vai perder essa capacidade. Então, essas partes éticas não estão ainda resolvidas mundialmente. Mas a medicina do futuro é esta medicina. É a medicina preventiva, individualizada e diferenciada, em que nós podemos ajudar as pessoas diretamente no que é que elas podem vir a ter e como ajudá-las a não vir a ter, a envelhecer com qualidade. Entendi. Esse exame de genética, por exemplo, como é que ele é feito? É um fio de cabelo, é um pedaço de pele? Como é que é esse exame? Quanto que ele custa? Onde ele existe? Isso é uma coisa acessível? Entre aspas, porque acessível mesmo a gente sabe que não é para qualquer um em qualquer país. Mas até que ponto é acessível? Ele é muito acessível agora porque, com a decomposição do genoma, há muitas companhias a fazê-lo. Essa informação é pública. A partir do momento que foi decodificado. Exatamente. Então, nós fazemos por saliva, mas há muita gente que faz por sangue ou por cabelo. Entendi. Então, nós fazemos por cuspir numa coisinha e mandamos para o laboratório e sabemos qual é que é a predisposição de determinadas doenças e até de farmacogenética. Farmacogenética é importantíssima porque nos dá a ideia, a sabedoria de como é que nós assimilamos os fármacos que tomamos. Porque muitas vezes nós estamos a tomar um antibiótico e não faz efeito. Faz para mim, mas não faz para você. Exato. Porquê? Porque eu posso não ter o gene que codifica a enzima para metabolizar esse antibiótico. Ou seja, por esse exame você pode não só detectar se você tem predisposição, se você pode vir a ter alguma doença, mas também qual o remédio que vai ser mais eficaz para você. Exato. Esses são vários testes. Não é? Para fazer os testes todos é muito caro. Mas os testes andam à volta de, o quê? R$1.500. Não é... Pronto, eles vão baixar de preço. Já baixaram muito, já baixaram isso muito, no começo exato. Eu imagino que custasse 10, 15 mil reais. Sim, aliás, a minha visão do futuro é que todos nós vamos ter um cartãozinho com o nosso perfil farmacogenético e com o nosso perfil genético, em que os médicos depois, clinicamente, podem nos ajudar a perceber e a compreender como bem guiar-nos em termos de fármacos e em termos de ajuda a curativa da medicina. Isabel, futuro, nós estamos falando em quantos anos? Depende. Se formos falar com o Craig Venter, que é o homem por trás da decomposição do genoma, ele diz 10 anos. Eu acredito que seja 7 anos, acredito que seja mais. Acredito que nós vamos, sobretudo com as eleições novas do Obama, e ele vai suportar as células terminais e a biomedicina, acho que nós vamos ter um programa clínico, genómico e genético aplicado muito mais cedo do que pensamos. A ciência americana, não vou nem dizer só a medicina, mas a ciência de uma maneira geral é a mais avançada do mundo ainda hoje, ou não, ou em alguns, na maioria talvez dos quesitos sim, mas em outros tantos não. E lá você cita o Obama agora, desculpa te interromper, porque o Bush, o presidente atual ainda, se manteve e se colocou contra uma série de pesquisas. Exato. Né, e aí a América perdeu, porque a posição do presidente Bush foi sempre contra a biomedicina e as células terminais e essa pesquisa. Aí a América perdeu uma grande vantagem à Europa. Mas eu acredito, eu sou pró-América totalmente, eu acredito que os americanos vão continuar a fazer. A minha irmã vive na Nova York. Ela disse-me que desde que as eleições do Obama, toda a gente está a trabalhar 3 horas a mais por dia. Toda a gente diz, we can and we're going to change it. Nós podemos e nós vamos fazer a mudança. E os Estados Unidos que estão sendo os mais afetados aí por essa crise mundial, que provocaram a crise mundial, inclusive, e estão sendo mais afetados por ela. Doutora, a gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos já falando sobre esse assunto. Que curioso, olha o quanto de coisa que a gente tem aí à nossa disposição para melhorar a nossa vida, fazer a gente viver mais e melhor, que é o mais importante, né? E é o que a gente quer justamente conhecer aqui. Onde estão esses exames? O que a gente pode descobrir sobre nós mesmos? Até já!